Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI. Desta vez eu vou falar sobre um botão de navegação entre páginas, que não existia antes, e um recurso também chamado Drill Through, que você consegue fazer o quê? Passar parâmetro entre os objetos, entre páginas. Bom, antes de mais nada, o que você precisa fazer? Instalar a versão, olha aqui no menuzinho Ajuda, eu estou no Sobre, eu estou com a versão de março de 2020. Então essa versão aqui é o que você precisa ter instalado. Muito bem. Dito isso, vamos fazer o seguinte. Eu criei uma página chamada Home e aqui eu tenho alguns botões. Por exemplo, onde que eu coloco um botão? Você vem no menu Inserir, você tem aqui os tipos de botões. Então qualquer um deles serve, tá? Eu vou pegar esse em branco. Quando eu coloco um botão em branco, você tem as características do botão, por exemplo, você vai colocar o texto dele, né? Você vai digitar um texto aqui, ó, por exemplo, teste, e aí configura as formatações. O que eu já fiz aqui? Como eu já tenho 3 botões, eu vou aproveitar isso tudo e vou aplicar o quê? A ferramenta pincel, que você sabe que ela aplica a formatação. Então, basicamente, o botão é esse, tá? Então, eu vou excluir esse botão de teste e vou usar o botão que eu já tenho. Olha só, ele é um botão comum, que ele tem uma caixa de texto, eu apliquei aqui no preencher uma cor e coloquei também uma bordinha, tá bom? Aqui no contorno, é um azul mais clarinho. Basicamente é isso. Bom, como é que se dá ações aos botões? Você tem outras páginas, página de vendas, página de formatação condicional e assim por diante. O que você tem que fazer? Eu quero navegar nessas páginas. Muito bem, Renatão, então aqui é o seguinte. Lá no botão, por exemplo, o botão de vendas, o que você tem que adicionar? Aqui no ação, action, isso aqui manda. Aqui no action você tem as seguintes opções. O voltar ele volta para quem o chamou. Indicador é exatamente aquilo que você já fazia com o quê? Com o recurso de bookmark. E você tem o drill through, que eu vou mostrar depois, e tem esse outro que é o que a gente precisa, a navegação entre páginas. Esse navegação entre páginas é o que nós iremos usar. Então você vai escolher aqui, simplesmente escolha navegação entre páginas, ele fala, tá, qual é o destino? O nome da página, eu vou colocar a página de vendas. Perfeitamente. Quer colocar uma dica de ferramenta, né? Então vou colocar aqui, visualiza, visualiza as vendas. Pronto, é o que está feito. Se eu colocar aqui no botão previsão, eu copiei e colei aquele botão, mesma coisa, navegação de páginas. Aqui no nome da página eu vou colocar, por exemplo, influenciadores e assim por diante. Né? No navegação de árvore, vou colocar aqui navegação, o nome da minha página, que é o árvore de decomposição. Pronto, já está funcionando. Tá? O que você precisa fazer para testar? Quando você posiciona o mouse ali no vendas, se você colocou aquela propriedade, essa daqui, ó, no action, se você definiu a dica de ferramenta, que é o que vai aparecer no tooltip, ele mostra o texto. Se você não definiu, olha o que acontece no previsão. Ele coloca Ctrl mais clique. Então, ó, Ctrl e o clique no vendas, ó para onde ele foi? Para a página de vendas. Pronto, simplesmente assim. Esse botãozinho de retornar, é só Ctrl clique nele e ele retorna na página inicial. E aqui, ó, para o previsão, e ele vai navegar para a página que você deseja, tá bom? Então esse aí é o botão de navegação entre páginas. Pô, Renatão, eu fazia isso com o bookmark, né? Definia os indicadores, colocava uma imagem e mandava na action dela exatamente para aquele indicador. Então, aí que está o negócio. Ó. A questão, eu não sei porque o time não colocou que quando é uma imagem, você também poderia navegar para uma página. Né? Não colocaram isso ainda. Então, infelizmente, só funciona para botões, tá bom? Muito bem. Olha só que interessante este gráfico, super simples de entendê-lo. Eu tenho uma base de dados e aqui eu tenho simplesmente um gráfico que vai me dizer categorias e o valor de quantidade, né? Então, a quantidade vendida por categorias. Simplesmente isso, mais nada, tá? Se você quiser, até vou colocar aqui no rótulo de dados para aparecerem ali os valores. Pronto, beleza. Aí, o que nós precisamos fazer? Eu quero selecionar uma determinada categoria e eu quero que esse botão fique assim, ó, vendas de impressora. Se eu clicar em mouse, fique vendas de mouse. Se eu não clicar em nada, simplesmente fica basicamente desabilitado, tá? Então, o recurso agora chamado Drill Through, que você navega entre páginas com um botão, é fácil de entender. Primeiro, mesma coisa, adiciona o botão, vai lá no menuzinho Inserir, simplesmente pega um botão aqui, pode ser até um botão em branco,
Obviamente você ia digitar o quê? Um texto para ele, né? Ó, vou colocar aqui um texto do botão vendas. Tá, aí obviamente o botão aparece aqui como vendas. Só que tem um tipo de botão que se na action dele você colocar como drill through, olha só que interessante, tá aqui ó, drill through versão prévia, é isso que você tem que prestar atenção, isso aqui ó. Isso aí, se você defini-lo como drill through, você vai ter outras opções, olha, já fica naquela configuração, tá? Que é o desabilitado. Bom, ele só vai ficar habilitado quando você selecionar algo, por exemplo, se eu selecionar aqui ó, impressora, pô, por que o meu lá não ficou habilitado? Porque eu não informei qual é a página de destino que ele tem que ir. Então, se eu colocar aqui ó, que o destino é a página de vendas, olha o que vai acontecer. Quando eu selecionar o botão, ele fica habilitado. É que eu não botei imagem nenhuma de fundo, mas olha esse aqui que já ficou bonitinho. Tá? Bom, primeiramente, vamos pensar o seguinte. Vamos lá na página de destino. Se você quer que ele me mostre as vendas por categoria, aqui eu tenho categoria, eu coloquei impressora e todas as demais categorias, porque o que eu tenho que fazer na página de destino? Definir que essa propriedade aqui, a drill through relatório cruzado, tem que estar ativo, tá bom? Você define ele como ativo. O campo que ele vai filtrar é simplesmente a categoria. Mas, Renatão, como é que já está a impressora? Porque ele já veio de outra vez que eu já tinha selecionado no teste e eu já tinha definido a impressora. Mas vamos voltar aqui na home. Como é que ele sabe que ele tem que ir para aquela página e já filtrar os dados? É simples. Vamos lá. Aqui, ó, nesse botão, em vez de colocar deixar um valor fixo, né? Eu defini o quê? Uma medida. Fui lá na minha base de dados, aqui na minha tabela, inseri botão direito, adicionar medida, e olha só a medida que eu criei. É simples, olha. Chama texto botão categoria. Igual, eu tenho um if. O if ele tem a parte do teste. O teste é selected value de quem? De categoria, ou seja, tem alguma categoria selecionada? Se não tiver nada selecionado, ou seja, se for igual a zero, qual é a parte verdadeira, a parte true que ele vai fazer? Ele vai colocar simplesmente esse texto, vendas geral. Caso contrário, ele vai assumir o quê? A parte falsa, ou seja, tem alguma coisa que é selecionada? Tem, então eu concateno o texto vendas de e da categoria que foi selecionada, tá bom? Super tranquilo. E aí, onde que eu uso essa medida? Você vai usar no seguinte, se você pegar aqui no botão, esse botãozinho do teste, vamos lá, ó, esse botãozinho aqui, ele tem o texto do botão. Só que no texto do botão você tem aqui uma opção que é o construtor. Ó, texto do botão, você vem aqui e adiciona uma formatação condicional. A formatação condicional, ele assume deixa ele abrir aqui, ó. Ele assume o quê? Valor por campo. Olha só, valor por campo e o nome da medida que eu coloquei, chamado texto do botão. Então, olha só como é que ele vai funcionar. Ó. Não tem nada selecionado, fica vendas geral. Selecionei o mouse, a categoria mouse, ele automaticamente já, vendas de mouse. Então, ó, impressora, vendas de impressora, tá? Basicamente isso. O que mais que eu preciso fazer? Olha só aqui no action, como é que vai ficar o action então? Vamos ali no action do button, ele ficou assim, ó, o drill through, a página de destino, tá? Só isso é o suficiente, ó. O drill through, a página de destino que é vendas. Se eu vou passar esse parâmetro que é o de categoria para esta página de vendas, obviamente o de vendas tem que constar lá. Bom, esse dicas de ferramenta habilitado e desabilitado, você poderia deixar o usuário um pouco mais interativo. Por exemplo, se eu posicionar o mouse ali, vai colocar, ó, pressione Ctrl e clique para executar a consulta do drill through, né? Ou seja, eu poderia simplesmente botar aqui no habilitado, né? Vendas da categoria selecionada. Categoria selecionada. Ou então, colocar no desabilitado, eu vou colocar o quê? Selecione uma categoria. Pronto, olha só. Passando o mouse aqui, ó. Vendas da categoria selecionada. Se não tiver nenhuma categoria selecionada, o que vai acontecer? Olha o mouse ali, selecione uma categoria. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Mouse. Clica aqui no botão, o que ele vai fazer? Ele vai disparar automaticamente para a página de vendas, passando o nosso... Opa, tem que usar o Ctrl, né?
passando como parâmetro o nome da categoria selecionada. Por isso que, de propósito, eu deixei na primeira coluna da tabela o nome da categoria que eu selecionei, só para você visualizar que realmente ele está aplicando o filtro. Tá? E aqui é automático o filtro, ó, mouse, tá vendo? Se eu voltar lá, vamos voltar aqui, ó, Ctrl e clique no botão voltar, vou selecionar outra categoria, computador, e cliquei no botão Ctrl e clica no botão do Drill Through, ele vai lá para a página de vendas, já aplica o filtro, pode ver que ele vai aplicar o filtro aqui, ó, já de computador, e mostrou o quê? As vendas de computador. Renatão, posso selecionar duas categorias? Infelizmente não pode, meu amigo. Né? Seria fantástico se eu pudesse, com este recurso, selecionar aqui o mouse e segurar o Ctrl e TV e mandar ele para o Drill Through. Né? Então você vai ver que quando eu coloco ali o mouse mais a TV, ó, ele nem deixa, né? Não consegue, tá? O botão não fica desabilitado. Então, esse recurso do Drill Through, ele é fantástico, assim como o recurso do botãozinho para navegar entre páginas. Então, use e abuse desse recurso do Power BI, que ficou muito mais fácil agora de interagir com o usuário.